Christian Horner foi inocentado no bojo dentro da investigação interna conduzida pela Red Bull Energéticos, dona da Red Bull Racing. No começo de fevereiro foi anunciado com confirmação pela própria empresa de que uma investigação interna conduzida para apurar misconduct, desvio de conduta por parte de Christian Horner, CEO e team principal da equipe de Fórmula 1, vinha sendo levada a cabo e decorria de uma denúncia interna de uma funcionária. Horner, ao comando do time desde 2005, quando a Red Bull comprou a Jaguar, portanto desde o começo, de plano negou sempre todas as acusações. Acusações essas de que nunca tivemos certeza exatamente do objeto. Seria assédio moral? Seria assédio sexual? São coisas muito diferentes. Seria algum outro tipo de importunação? O que estava, afinal de contas, acontecendo? O procedimento investigativo foi conduzido por um profissional externo contratado pela Red Bull Matriz, que ouviu o denunciante, ouviu Horner, ouviu terceiras partes, e um relatório foi entregue a 3 pessoas. Os 2 sócios da fabricante de energéticos, Mark Mateschitz e sua parte tailandesa, eu nunca consigo pronunciar o nome dele, além do chefe da divisão de esportes da empresa, Oliver Mintzlaff. A FIA, a Fórmula 1 e até a Ford pressionaram pedindo uma resolução rápida do tema, e a resolução rápida não veio, porque o tema estava aí na chapa fritando há já mais de 2 semanas. Hoje então começaram a pipocar notícias e boatos de que Horner estava a caminho do Bahrein e que uma conclusão seria anunciada para hoje, e ela veio por meio de um pronunciamento oficial da Red Bull. Vou ler para vocês. A investigação independente sobre alegações feitas contra Sr. Horner foi concluída e a Red Bull pode confirmar que a queixa foi rejeitada. A parte denunciante tem direito a recurso, pode recorrer das conclusões, e a Red Bull está confiante de que a investigação foi justa, rigorosa e imparcial. O relatório de investigação é confidencial e contém informações privadas das partes e de terceiros que ajudaram na investigação e, portanto, não faremos mais comentários em respeito aos envolvidos. A Red Bull continuará se esforçando para atender os mais altos padrões em local de trabalho. O futuro de Horner no comando da equipe até o fechamento desta edição, que chique falar isso, ainda não foi confirmado. Então logo saibamos, a gente vai postar ou falar para vocês em algum dos nossos canais. Pois bem, esta é uma resposta que não satisfaz, porque ela abre múltiplas outras perguntas. E nós vamos destrinchar isso agora. 1. O que dirá o jornal holandês The Telegraph e o jornalista Erik van Haren, que citamos aqui, lemos as notícias, matéria assinada, que afirmou textualmente ter tido acesso às provas, ter visto os diálogos, que eles eram de conteúdo sexual e que eles conheciam a identidade da denunciante. 1.1 ainda referente a isso. O jornal afirmou que Horner e seus advogados procuraram a denunciante e lhe ofereceram uma poupuda proposta, acho que era 750 mil libras, certo? Algo assim, para pôr fim à discussão extrajudicialmente. Isso é verdade? Se isso é verdade, por que exatamente? Era mentira? Se era mentira em matéria assinada? Christian Horner, portanto, próximo passo, vai processar o jornal? A vítima denunciante vai levar o caso aos tribunais, como disse que faria também ao jornal The Telegraph? 4. Por que a Red Bull levou tanto tempo para concluir as investigações se Horner era inocente? Será que ele não era tão inocente assim? Será que houve alguma coisa, mas ele só não pode ser acusado de má conduta? Porque se não houve alguma coisa, esse tempo todo de demora não é para atender a minha pressa, e sim a pressa da opinião pública, do mercado, da Ford, da FIA, da Fórmula 1, da Ford de novo, que cobrou publicamente 2 vezes a Red Bull. E diante disso, claro, o que a Ford vai fazer? Continua junto com a Red Bull? Não estará convencida? Qual será a história? Por aqui eu digo, vou colocar o print na tela, liguei diversas vezes para o jornal The Telegraph. Sim, passei a mão no telefone e liguei para lá. Escrevi também para o WhatsApp deles, que está no site, disponível justamente para denúncias, chamadas, etc. Não sei falar holandês, mas falando inglês tentei localizar alguém responsável pelo caderno de esportes e o Sr. Van Haren, sem sucesso. Escrevi também no inbox do Instagram e do Twitter, também
sem retorno. E eu queria muito tê-lo entrevistado, porque afinal de contas, se ele tinha acesso às provas, ele poderia concordar em exibi-las e dar mais repercussão para sua matéria. O Telegraph afirmou o que afirmou, e se Horner não processá-los com toda a força, ficará eternamente aquela dúvida. Então tinha um fundo de verdade nessa história toda, não o suficiente para decepá-lo do cargo. Não sei, mas o fato é que todos os canais, grandes ou pequenos, do mundo, não apenas do Brasil, repercutiram a notícia do jornal holandês. Há diversas provas, portanto, se Horner quiser processá-los, inclusive nossos 2 vídeos estão e seguirão no ar, não tenha dúvida com relação a isso. Afinal de contas, fundada era a dúvida. E se eles voltarem a se pronunciar, não tenha dúvida, vamos repercutir por aqui, porque afinal de contas é o nosso dever. Só que agora a gente fica pensando, qual era a desse jornal? Por que justamente um jornal holandês? E mais, no primeiro dia em que saiu a notícia, também tinha um jornal alemão, o Bild, falando também no envio de fotografias como sendo esse tal comportamento inapropriado. Devo ter esse print ainda, vou colocar na tela. E aí, vai todo mundo ser processado? O tempo, com certeza, dirá. Há uma frase atribuída a Galileu Galilei que diz: a verdade não é filha da autoridade, a verdade é filha do tempo. E tempo a gente tem bastante para aguardar.